Sejam todos bem-vindos a mais um devocional no canal Encontros com Deus. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Reflexão prática. 1a. Reconhecer o peso do pecado. Este versículo nos faz lembrar da seriedade do pecado. O pecado não é algo trivial. É tão grave que exigiu a morte de Jesus para que pudéssemos ser reconciliados com Deus. Precisamos ter uma consciência sensível ao pecado e uma gratidão constante por Jesus, que assumiu nosso lugar na cruz. 2. Viver à luz da justiça de Deus. Agora que fomos feitos justiça de Deus em Cristo, somos chamados a viver de maneira que reflita essa nova identidade. Nossa vida deve ser um reflexo da justiça que nos foi dada. Embora a salvação não seja baseada em obras, somos chamados a viver de maneira santa e justa, como uma resposta de gratidão à obra redentora de Cristo. 3. A gratidão pela salvação. Este versículo nos lembra do incrível dom que recebemos por meio de Jesus. Nossa resposta natural deve ser de gratidão profunda e adoração. Devemos viver diariamente conscientes do sacrifício de Cristo e permitir que isso transforme a maneira como vivemos e nos relacionamos com Deus e com os outros. 2 Coríntios 5, 21 diz: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Este versículo resume de maneira profunda a obra redentora de Jesus Cristo e o plano de Deus para a salvação da humanidade. Ele revela a essência da substituição vicária de Cristo, a troca que ele fez ao assumir nosso pecado e nos dar sua justiça. Reflexões sobre 2 Coríntios 5, 21. 1. Cristo, o perfeito sem pecado, aquele que não tinha pecado. Isso se refere a Jesus Cristo, que viveu uma vida perfeita e sem mancha. Ele é o único ser humano que jamais pecou. Sua pureza e santidade o qualificaram para ser o sacrifício perfeito por nós. Diferente de todos os outros, ele cumpriu perfeitamente a lei de Deus e não cometeu nenhum erro ou pecado. A perfeição de Cristo. Esta perfeição é fundamental para a salvação. Se Jesus tivesse pecado, ele não poderia ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. A pureza de Cristo garantiu que ele pudesse se oferecer como sacrifício substitutivo, levando sobre si os nossos pecados. 2. A troca na cruz. Deus tornou pecado por nós. Na cruz, Jesus assumiu o lugar dos pecadores. Ele, que não tinha pecado, foi tratado como se fosse pecador. Isso não significa que Jesus se tornou pecador em essência, mas que ele assumiu sobre si a culpa e a penalidade do nosso pecado. Ele foi feito maldição por nós, Gálatas 3:13, e sofreu a ira de Deus que nós merecíamos. O sacrifício substitutivo. Esta é a beleza da expiação substitutiva. Jesus tomou sobre si o peso do pecado e a punição que nós deveríamos carregar. Ele sofreu em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser libertos do castigo do pecado. A cruz é o lugar onde a justiça de Deus e a misericórdia se encontram. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas feridas fomos curados. Isaías 53:5. 3. A nossa justiça em Cristo, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Este é o resultado maravilhoso da obra de Cristo. Em troca de nossos pecados, ele nos dá a sua justiça. Nós, que somos pecadores, podemos ser vistos como justos aos olhos de Deus, não por causa de nossos próprios méritos, mas porque estamos em Cristo. Ao colocar nossa fé em Jesus, recebemos sua justiça imputada a nós. Justificação pela fé. Esta é a doutrina da justificação, onde Deus nos declara justos com base na obra de Cristo, não em nossos próprios atos. Isso nos dá uma nova posição diante de Deus, não mais culpados, mas justos.
Somos reconciliados com Deus e aceitos por Ele, não por quem somos ou pelo que fizemos, mas pelo que Cristo fez por nós. A graça imensurável de Deus. Este versículo destaca a imensa graça de Deus. Ele não precisava enviar seu Filho para morrer por nós, mas o fez por amor. João 3,16. A salvação é um presente totalmente imerecido. Nós, que merecíamos a morte eterna por causa do pecado, recebemos vida eterna por meio de Cristo. A graça de Deus é o fundamento da nossa salvação. O preço do amor. O amor de Deus é expresso no sacrifício de Jesus. Ele tomou sobre si a consequência máxima do pecado, que é a morte, para que pudéssemos ter vida. Este amor é tão profundo que Deus estava disposto a sacrificar seu próprio Filho por nós. Aplicação pessoal. Você já reconheceu o que Cristo fez por você? A cruz é o ponto central da fé cristã. Reconhecer que Jesus tomou seu lugar na cruz é o primeiro passo para entender a profundidade da graça de Deus. Isso deve gerar em nós humildade, adoração e gratidão. Como está a sua vida de justiça? Embora sejamos justificados pela fé, somos chamados a viver como novas criaturas em Cristo. 2 Coríntios 5,17. Isso significa que nossa vida deve refletir a justiça de Deus, vivendo de forma a agradá-lo e honrar o sacrifício de Jesus. Conclusão. 2 Coríntios 5,21 encapsula a essência do Evangelho. Jesus, o único sem pecado, tomou sobre si o nosso pecado para que pudéssemos receber a sua justiça. Este ato de amor e sacrifício nos dá uma nova identidade como justos diante de Deus. Somos chamados a viver em gratidão, confiando na graça de Deus e permitindo que essa nova realidade de justiça molde nossas vidas. Que possamos nunca nos esquecer do preço que foi pago por nossa salvação e que, em resposta, vivamos para a glória daquele que nos tornou justos. Obrigado por se juntar a nós em mais um devocional do canal Encontros com Deus. Que a mensagem de hoje inspire sua fé e guie seus passos ao longo do dia. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e deixar seus comentários. Sua participação é muito importante para nós. Nos encontramos novamente no próximo devocional. Que Deus abençoe ricamente o seu dia.